E trazemos mais um League Pitch, hoje com a agência Hamlet, em Portugal, do Jaime Kopk, brasileiro em Portugal. Antes da gente começar aqui, a gente estava falando do tempo. O Jaime está congelando em Portugal. Estava contando para a gente que lá a coisa não é tão fácil porque é muito frio, mas as residências não são tão preparadas para o frio, não é, Jaime? Estava contando de uma amiga Exatamente. alemã que sofreu aí com o inverno português, né? Aquelas coisas que a gente não imagina quando a gente não está no país, né? Mas é isso, vamos falar hoje da Hamlet, do trabalho do Jaime, um trabalho muito interessante, focado no B2B, mas com muito cuidado no tratamento da marca, né, das marcas dos clientes, o que não é algo muito comum, é um ponto que a gente acha que tem muito destaque, né, trabalhar o B2B realmente olhando muito a questão da marca, do posicionamento, isso tudo é muito importante. Então, com certeza vai ser um League Pitch bem interessante para a gente conhecer a Hamlet, principalmente para conhecer essa abordagem que ele faz no mercado para os clientes dele. João Fernando Camargo, diretamente da Suíça, e Jaime Kopk, diretamente de Lisboa, em mais um League Pitch bem internacional. João Fernando Camargo. Obrigado, Casarré. Jaime, é um prazer tê-lo aqui, prazer tê-lo na rede, apresentar uma agência com tamanha especialidade. Mas eu acho que tem um componente nesse posicionamento da Hamlet, que é muito a tua experiência pessoal. Você vem de um país onde a força da propaganda é muito forte. E você, por ser brasileiro, de origem, toda boa parte da sua carreira ter feito no Brasil, depois você vai para Portugal, já está há 20 anos em Portugal, alguma coisa Estou a como mais. Na já, verdade, a minha carreira é muito maior aqui do que aí. jamais aí, jamais aí. Mas o fato é que você traz essa cultura de uma propaganda com muito foco em branding para o B2B. Eu acho que essa característica é muito marcante no teu trabalho, no teu conhecimento, nos teus podcasts, isso é muito nítido, a profundidade, as relações que você construiu, o reconhecimento que você construiu em Portugal, baseado nessa sua experiência multinacional e da vivência da Hamlet. Então a gente queria te ouvir como que você construiu esse posicionamento para si mesmo, né? Tão nítido, tão forte, numa categoria que geralmente se dá menos valor, né, a esse componente. Então queríamos te ouvir, eu acho que isso é muito curioso. Então, primeiro, obrigado a vocês por este espaço aqui para divulgar a Hamlet e o trabalho que a gente tem feito e dar os parabéns pelo trabalho da LIC e desta rede que está crescendo e na qual é uma honra participar. Na verdade, como você disse, quer dizer, comecei a minha carreira de publicitário no Brasil, mas foi pouco tempo no Brasil comparado com o tempo que eu já estou em Portugal. E aqui em Portugal eu sou criativo, sou redator, inicialmente sou redator de publicidade e fiz os primeiros, ainda bastantes anos do meu percurso em agências generalistas que trabalhavam, como a maior parte das agências, principalmente marcas de grande consumo. Eu trabalhei carros, trabalhei cerveja, trabalhei seguradoras e houve um momento que eu, das agências generalistas de publicidade, passei para o marketing direto e aí comecei a tomar contato com mais solicitações de empresas business to business. E comecei a me dar conta, ainda não tinha nenhum negócio meu, comecei a me dar conta de que essa era uma área muito mais interessante do que eu pensava, pela complexidade, pelas oportunidades que trazia, pelas coisas que estavam por fazer ainda, e que, no entanto, era muito menos trabalhada de uma forma muito. Normalmente, quando uma agência trabalha
por exemplo, o trade, né? É aquela última coisa que a gente pensa numa campanha. Tem que fazer qualquer coisa para o trade. Nessa época, eu tenho que fazer um sales folder, né? Então, fazia uma campanha com um monte de peças, pontos de contato, anúncios comerciais. Hoje seriam sites e milhares de pontos de contato. E, de repente, você se lembra, tem que fazer um folheto para vender para o trade. Era aquela última coisa. O que, quando me surgiu a oportunidade de começar a minha própria empresa, foi uma coisa que me ocorreu assim, peraí, tem essa área toda imensa que é trabalhada, a meu ver, muito mal, né? Que é trabalhada com pouco cuidado, com uma comunicação pouco criativa, mas antes de ser pouco criativa, é pouco estratégica, né? E eu achei, tá aqui uma oportunidade que me pareceu muito interessante. Aí eu comecei a pesquisar e comecei a olhar para isso com mais cuidado e ver, de fato, a maior parte das empresas são empresas business to business. O conjunto das empresas como um todo, a proporção dos negócios que vendem a outras empresas e não diretamente ao consumidor é muito maior. Além disso, todas as empresas que vendem ao consumidor têm um lado business to business necessariamente, porque elas têm que tratar dos canais de distribuição. E essa é uma parte que, como eu comecei por dizer, é o trade, né? É como se o marketing não fosse importante aí. É como se não fosse importante persuadir os decisores dos canais de distribuição a abrirem espaço para a sua marca, a negociarem com a sua marca em condições favoráveis à sua marca, etc. Então, isso tudo me pareceu bastante interessante. Eu, nessa época, cheguei à conclusão de que sabia muito pouco sobre esse mundo do business to business. Comecei a pesquisar e comecei a reparar ainda por cima que havia muito pouca bibliografia, havia muito pouca fonte de informação, não havia muita oferta formativa aí. Comecei a ver, está mesmo tudo por fazer. Então, decidi, isso foi em 2006, início de 2007, eu decidi, não, bora lá, vamos nos aventurar nesse mundo em que está tudo por fazer, e criei a Hamlet, que tem, como o Casarré já referiu, uma preocupação não só com a marca é uma preocupação, tem uma preocupação trabalhar essa marca com comunicação de qualidade, no sentido de comunicação com uma estratégia por trás e com o arsenal que para o B2C, para a comunicação de grande consumo, é o feijão com arroz, é o normal, que é boa criatividade, bom design, bons textos, bom copy, boa estratégia e um raciocínio de marca embrulhando tudo isso. Tudo isso ainda é mais exceção do que a regra no business to business, e é isso que a gente tem tentado fazer. O poder do conteúdo para o B2B é muito mais relevante, porque o B2B obrigatoriamente é mais aprofundado, né, do que o B2C. Como você agiliza e providencia e considera isso dentro das suas estratégias? Eu acho que não é só porque é mais aprofundado, também é porque é mais aprofundado. Eu acho que há duas razões para o conteúdo ser ainda... Hoje o conteúdo com o digital é muito importante para qualquer marca, seja B2C, seja B2B. De repente, o conteúdo, ou marketing editorial, ou jornalismo de marca, como se quiser chamar, foi descoberto de uns poucos anos para cá, foi descoberto muito por causa do digital. E isso é importante para o B2B como para o B2C. Mas no B2B ainda é mais importante, primeiro porque há necessidade desse aprofundamento. Claro que o B2B é muito grande, né? Tem muitos setores e tem diferenças também. Mas para muitas empresas B2B,
é muito típico o ciclo de venda longo, né? A decisão longa e a venda complexa, em que eu posso ter que tomar uma decisão sobre um determinado serviço ou produto de 3 em 3 anos, ou de 5 em 5 anos. Eu, vendedor, né, eu marca, não tenho como saber a partida em que fase desse ciclo o meu potencial cliente está. Então, ao contrário de quem vende um sabão para lavar roupa, né, que eu vou comprar todas as semanas, então eu comunico sempre, né, e em algum momento eu vou apanhar o meu consumidor. Para o B2B as coisas não funcionam assim, porque quando eu só vou renovar as minhas instalações industriais, ou um determinado equipamento industrial de 5 em 5 anos, eu no resto dos 5 anos eu não estou pensando nisso, né? Mas não estou nem aí, então não adianta, se eu comunico nesse momento, eu estou falando para ninguém, né? Tecnicamente, o poder da marca deve ser muito maior no B2B até do que no B2C, exatamente É verdade. Porque se É verdade. há uma fragilidade no B2B, só daqui a não sei quantos anos. Não, e além disso, as decisões também têm consequências muito maiores. Claro. Né? Nós estamos falando de compras de muito maior valor, etc. Então, essa é uma das razões, essa profundidade que eu tenho que passar muito mais informação, além de ter instrumentos para chamar a atenção, como na comunicação de marca B2C que a gente vê na televisão, nos mass media e tal. Eu tenho que chamar a atenção? Sim, eu também tenho que chamar a atenção no B2B. Mas eu tenho que encontrar maneiras de passar informação a conta-gotas e passando informação. Essa é uma das razões. Informação em profundidade. A outra razão é uma razão também de mídia, porque tipicamente, isso não vale em absolutamente todos os casos, mas nos casos mais típicos, os meios mais massivos de comunicação não fazem sentido na comunicação com decisores empresariais. Porque eu estou falando de audiências relativamente pequenas. Eu estou falando em cada mercado de umas centenas, de uns milhares de pessoas no máximo, né? Então, se eu vou para a televisão ou mesmo para a grande imprensa, o custo por contato é muito alto. Então, eu tenho que me valer muito no digital. E, às vezes, eu tenho que falar, é muito típico também, eu ter mercados que são o mundo inteiro, né? Então, como é que eu consigo comunicar com essas audiências que são relativamente pequenas e estão pulverizadas por N mercados? Eu não tenho remédio senão me aliar, por exemplo, aos motores de busca, me aliar a determinadas redes sociais, né? E conseguir construir estratégias de conteúdo relevantes, né? Que consigam ir atraindo os meus públicos-alvo pouco a pouco pela informação que eu vou dando, pela utilidade da informação que eu vou passando, dos tais conteúdos, né? Por isso, o marketing de conteúdo, que hoje é muito importante para todas as marcas, mas assume realmente uma relevância, uma importância muito grande aqui. É vital, porque é muito mais importante para uma marca B2B essa profundidade, né? E não a lembrança, não o recall, né? Então, de fato, a lembrança é menos importante do que a imagem profunda, estratégica, construída ao longo do tempo. São várias coisas. Há o recall, né? É lógico que o recall é uma coisa que, lá está, quando a gente começou a insistir muito no tema da marca, é porque houve um momento, e eu próprio caí nisso, né? Quando eu passei da minha trajetória antiga nas agências mais generalistas, em que eu trabalhava marcas, principalmente marcas de grande consumo, em que a marca é evidente, eu não preciso explicar para ninguém por que uma marca é importante. E eu, de repente, passei do
do 8 para 80. De repente, o importante é gerar leads, é ter muita relevância no momento em que o cliente está comprador, criar essa relevância através de conteúdo, etc. E depois eu fui pouco a pouco me dizendo, mas peraí, não é só isso, também tem o recall. Tem aquela velha história que ainda é dos anos 60, que é repetida por todo mundo nas escolas de gestão até hoje, e que é um exemplo do B2B, que é ninguém nunca foi despedido por comprar IBM. É um exemplo do B2B, mas que é, mesmo que o concorrente da IBM seja um pouco pior, mas na dúvida, seja um pouco melhor, aliás, na dúvida, é melhor comprar IBM, porque aí eu estou com as minhas costas, a minha retaguarda está garantida, né? A IBM falhou, mas como é que eu podia saber? Era IBM, é o poder da marca. Então, o recall é muito importante, convém não esquecer. Mas vamos dizer, o veículo para trabalhar o recall vai ser muito frequentemente uma estratégia de conteúdo. Ou seja, eu não vou trabalhar o recall pelo recall. Eu não vou botar o logotipo como se fosse o da Coca-Cola no alto do prédio, porque não é isso, né? Eu vou construir um capital de autoridade e confiança e associar esse capital a um nome, mas através de conteúdos que passem essa autoridade e confiança. É o que marcas como a GE faz, né, no mundo inteiro, né, vão devagarinho mostrando tudo aquilo que fazem, porque que sabem do que fazem, porque que podem ajudar o seu cliente a tomar decisões, né, a informar decisões, mesmo que dizendo, olha, você pode até escolher o meu concorrente, mas eu vou te ajudar a fazer uma boa escolha. É a melhor maneira de ganhar confiança. A força do digital para o B2B é cada dia maior. Em que proporção que você tem sentido? Olha, eu não sei quantificar isso, mas eu diria que é absolutamente inevitável, né? E isto é uma descoberta que muitas empresas, não só B2B, mas especialmente B2B, fizeram no último ano e meio, quase 2 anos, por causa da pandemia, né? Porque, de repente, ainda aquelas empresas que pensavam, eu com a minha rede de contatos, com networking, com a minha força de vendas, eu consigo vender como sempre vendi. Faço os meus telefonemas, marco as minhas reuniões, vou às minhas feiras de negócios e gastando saliva e sapato, eu vou lá. E, de repente, as feiras de negócios desapareceram, as reuniões presenciais desapareceram, os eventos presenciais desapareceram, e essas empresas se viram, mas espera aí, né? Então, como é que eu faço? Isso foi um fator. E o outro fator, que é mais antigo, que é mais estrutural, que é eu com networking, sola de sapato e saliva e simpatia pessoal, vendo para um mercado relativamente pequeno e em que eu consigo chegar com esses meios. Mas se eu vou para o mercado maior, se eu vou para o mercado global, onde normalmente, então para um país pequeno como Portugal, né, eu não posso deixar de pensar no mercado global. O Brasil é um caso diferente para muitas empresas, mas em Portugal é inevitável para uma boa parte das empresas, especialmente B2B, eu não consigo pensar em Portugal como meu mercado. Eu tenho que pensar no mundo como meu mercado. Então, como é que eu chego ao mundo hoje sem a internet? É muito complicado, sem o digital. Não é só a internet, sem usar todas as ferramentas que o digital me faculta. Então, passa muito por aí. E as ferramentas são uma boa estratégia de conteúdos, mas também muito e-mail, saber fazer um bom uso do LinkedIn, ter boas plataformas próprias, por exemplo, sites muito bem preparados para
não só para passar a informação necessária, mas para recolher contatos, para fazer uma base de dados, para ter interações com o cliente. Tudo isso é muito importante. Muito bem. Da minha parte, eu gostaria de fazer uma última pergunta. A relação entre o B2B e o B2C, do seu ponto de vista, ela, numa estratégia para um cliente, ela tem que partir de qual ponto? É o B2B quem, de alguma forma, determina o B2C ou vice-versa? Isso você está dizendo para empresas que são as duas coisas. Sim, sim. Que tem, por exemplo, são uma marca de sapatos, né? E tenho que, obviamente, vender para indivíduos que são consumidores, mas eu tenho que passar por um canal de distribuição. Porque todas as marcas, eu pergunto isso porque todas as marcas B2C têm um caminho muito longo a percorrer até o consumidor final. Que passa pelo B2B. Passa pelo B2B. E a questão é a estratégia. O que eu percebo, e por que eu faço essa pergunta, o que eu percebo em muitos anos de comunicação é uma certa fratura entre as duas estratégias. E não entendendo, muitas vezes, as empresas, a fundamental importância de uma estratégia que contemple, né, a continuidade, a integração dessas duas. A questão que sempre fica a discussão é, muito bem, então, de onde ela parte? De quem está pensando lá na ponta ou de quem pensou no caminho todo a partir do início, que é o B2B? O que você acha? Eu diria que vai depender de cada caso. Eu vou te dar 2 ou 3 exemplos. Né? O primeiro cliente que a Hamlet teve, quando ainda nem sequer se chamava Hamlet, estava mesmo começando, era eu na minha garagem. Né? E o primeiro cliente que eu tive era um cliente, por acaso, B2C. Ou seja, um cliente que vendia sanduíches, aqui em Portugal chama sanduíches pré-preparados, né? Embalados, daquele que vende nos postos de gasolina, não sei o quê, e que queria criar uma marca e vender para os consumidores. E era uma empresa pequena. E eu perguntei para eles, mas quanto é que vocês têm para investir, qual é o budget para isso? E era um budget bastante pequeno. Era uma empresa pequena, estava começando. Eu disse, olha, com esse budget, vocês fazerem uma campanha, criarem uma marca para o consumidor e comunicarem essa marca, vocês não vão a lugar nenhum. A primeira prioridade, aliás, como vocês sabem, é ter distribuição. A gente tem que entrar nos canais, porque é o primeiro canal, não só de vendas, mas também é um canal de comunicação. Sim. Eu vou no supermercado, eu vou no posto de gasolina e a altura dos meus olhos tem aquela marca, eu mesmo que nunca tenha visto aquela marca em lugar nenhum, mas eu vou considerar. Aquilo é um canal de comunicação também. Então, nós fizemos toda uma estratégia de marketing e de comunicação voltada, que foi uma estratégia bem interessante, que gerou resultados incríveis, que foi voltada para... o nosso target eram os decisores das cadeias de distribuição, das empresas de distribuição de combustíveis, inclusive, que era um ponto de venda interessante, para referenciarem essa marca que não tinha notoriedade nenhuma, era uma aposta difícil, né? Normalmente era uma marca que eles nem iam receber para conversar, e nós fizemos, a gente tem que chegar, tem que ser recebido, tem que vender, e eles têm que querer fazer coisas conosco para promover a nossa marca sem nos massacrar. Então, esta foi a primeira coisa que a gente trabalhou, foi uma estratégia de marketing e comunicação totalmente B2B, para vender um produto que era B2C. Em outros casos, os mais típicos,
típicos de marcas com mais músculo, a gente vai deveria trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Agora eu vou te dar 2 exemplos contrários, 2 exemplos diferentes, que eu tenho trabalhado com empresas, por exemplo, na área de tecnologia, que são empresas tipicamente B2B, e que é cada vez mais comum essas empresas terem uma noção clara de que o seu negócio é B2B2C, ou seja, elas têm que abordar o seu cliente direto, que é o decisor empresarial, mas já levando uma solução para melhorar a vida do cliente desse cliente. Sim. Então, o raciocínio todo delas é um raciocínio B2C que vai ser vendido ao cliente B2B. Nos últimos dias eu estava a falar com um potencial cliente e estava descrevendo justamente uma estratégia ligeiramente diferente, que não é B2B2C, mas é B2C2B, ou seja, eu vou criar uma pressão no consumidor para que o meu cliente ou parceiro B2B me compre. Então eu vou falar com um consumidor que não é meu público, a quem eu não vendo nada, mas para que ele exija o meu produto, o meu serviço, a minha solução do meu cliente. Tá? Isso é a estratégia da Intel, por exemplo. Sim, interessante essa observação. Então, em 2 ou 3 palavras, quanto mais integrado, melhor. Muito bem. Hamlet Comunicação B2B, um grande ativo de conhecimento, de experiência, de expertise, agora também em League Agencies de League Group. Muito obrigado, Jaime, foi um belo papo, acho que permite aqui esse conteúdo a gente voltar a fazer outros bate-papos aqui, porque eu acho que vai ser muito útil para toda a rede, muito útil para todos os clientes finais ou intermediários aqui através da plataforma League Group. Muito obrigado, Jaime. Eu é que agradeço, foi um prazer falar com vocês. Aqui. Muito bem. Esse League Pitch parece uma provocação, né? Parece um teaser, porque ele acende uma chama em todo mundo para saber mais, né? Eu vou fazer 2 situações de Hamlet que acho que se aplicam completamente aqui. Uma é que há muito mais entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Se aplica totalmente a isso que o Jaime estava falando. E a outra é uma loucura, mas tem método nisso. Tá? Então, são 2 citações de Hamlet que se aplicam totalmente a essa conversa aqui. A todos vocês que assistiram, muitíssimo obrigado. Fiquem sintonizados conosco para os próximos League Pitches. E este aqui, eu tenho a impressão que vai ter continuação. Essa história dos criativos brasileiros no exterior, não é, João? Isso é capaz de ter ainda uma outra conversa sobre isso. Muito obrigado a todos. Um abraço. Grande abraço para vocês.